Começar a gravar aqui. Bom, então, boa noite a todos e todas. Vamos hoje ter a banca aí do Davi Galindo, e agradecer aqui a participação de todos e principalmente a professora Manuela, o professor Alfredo aí, por colaborar com a gente aí, se dispor aí, a trabalhar essa questão aí tão complexa, tá? Então, Davi, não sei se você programou aí em torno de 20 minutos, não vamos ser rígidos, mas maneira. Tudo bem, eu vou tentar ser o mais breve possível para a Porque, de gente certa forma, discutir a no final. banca já leu também o trabalho, conhece o trabalho, Eu vou compartilhar aqui, então. Se estiver aparecendo certinho para vocês, me avisem, por favor. Ok. Ok, aqui. Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiro ao professor Alfredo e à professora Manuela por terem aceitado ser banca do meu trabalho, final de graduação, e ao professor Hélio por ter me orientado nesse trabalho e ter construído essa parceria comigo desde o primeiro ano. O trabalho, o título do trabalho é Memórias em Cadência e Descompasso, Movimentos Afetivos entre a Casa das Caldeiras, o Sesc Pompeia e o Memorial da América Latina. O trabalho ele se articula entre os eixos da memória e do patrimônio, e ele pensa, então, ele é construído a partir da apreensão no espaço da cidade, as questões dos afastamentos e das proximidades que existem, que coexistem ali nesses espaços. Os afastamentos e as proximidades, tanto conceituais quanto temporais, e de práticas de intervenção e de apropriação na cidade contemporânea. Então, é um trabalho que pensa esses lugares a partir de suas potências e esboçando, no final, um exercício de intensificar os movimentos desses afastamentos, dessas proximidades, a partir dos transbordamentos que existem nessas arquiteturas. A prerrogativa desse trabalho, então, parte de pensar que a cidade contemporânea ela tem tido um escancarado flerte com a generalização, como fala Baudelaire, nos últimos tempos, e gerando essas descontinuidades de memórias também, e fazendo com que os vínculos com o território eles vêm sendo quebrados cada vez mais. Então, como eu falei, o objetivo do trabalho é ativar essas intensidades de movimentos das proximidades e dos afastamentos no recorte espacial selecionado. Que esse recorte ele é composto por três lugares de memória: o Sesc Pompeia, a Casa das Caldeiras e o Memorial da América Latina. No primeiro momento, o trabalho se propõe a discutir as distinções entre memória e história, para deixar claro, então, o conceito que é colocado, inclusive, no título do trabalho, memória, né? E para entender, nesse ponto de vista conceitual, eu trago o Pierre Nora, que ele, então, entende a memória como algo afetivo e mágico, enquanto que a história é uma apuração intelectual e laicizante, como ele diz. Então, a memória, ela precisa ser tratada como objeto da história. Por si só, ela não dá conta do passado. E é importante ressaltar que a memória ela reside em três esferas: no presente, no passado e na história.
E a memória, então, ela se subdivide em memória individual, a memória coletiva e a memória nacional. A memória individual, como o próprio nome já diz, ela vai de encontro com o sujeito em específico. A coletiva, ela articula memórias, memórias de um grupo social, e a nacional, ela é uma tentativa de se ter uma memória una, uma memória harmoniosa, digamos assim, desses outros campos da memória, o que é quase que impossível, porque cada uma tem as suas particularidades. E outro ponto de tangência desse trabalho, que é a questão do patrimônio e, consequentemente, da restauração, surge, então, de pensar que o monumento, que a memória, né, que vem da palavra monere, do latim, ela compõe a palavra monumento, e, portanto, o monumento, ele se divide em um monumento intencionalmente construído e um monumento histórico. E essa noção de monumento, ela vai findar na conceitualização do patrimônio e do patrimônio histórico. Como Choé coloca, a derrota e a aniquilação de uma cultura tornam-se mais seguras com a destruição dos seus monumentos do que pela morte de seus guerreiros. Então, o patrimônio, ele é como uma herança. E como toda herança, a camada do presente, dos herdeiros, vai definir o destino que se dará para aquele bem. Nesse curso, então, da construção dos conceitos de patrimônio e de restauração, foi se desenvolvendo a noção de patrimônio, e que surgiu como uma postura cultural com a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, e foram, então, foi havendo diversos avanços, alguns aqui para destacar, foi a construção da noção de patrimônio urbano por Gustavo Giovannoni, que o Gustavo Giovannoni, ele foi professor da Lina Bobardi, que é a arquiteta que fez uma das intervenções aqui desse recorte de estudo, e Hegel também, com as abrangências dos valores, ele trouxe uma contribuição importante para que se tivesse uma expansão da noção de patrimônio. E mais contemporaneamente, Munhoz Vinhas, ele diz, então, que é importante na caracterização do patrimônio e nas ações de restauração, a intenção projetual que se coloca por trás de uma ação. E nesse curso de desenvolvimento do conceito de patrimônio, é que a gente pode falar de patrimônio industrial. O patrimônio industrial, então, ele teve seu desenvolvimento principalmente na Inglaterra, em meados do século XX, mas já havia uma salvaguarda inaugural, como aponta Kiel, com vandalismo revolucionário, mas eram atitudes pontuais. A sua iniciativa mais robusta, ela passou a se dar a partir do meados do século XX. E no Brasil, os primeiros passos, então, para pensar o patrimônio industrial se deu na década de 80, e o primeiro seminário na discussão do patrimônio industrial no campo da academia se deu no Seminário Nacional de História e Energia, de 1986, e em 2003 foram empenhados esforços internacionais com a criação do TIC e da escrita da carta de Nizhny Tagil, que é uma carta russa. Antes, né, a Choé, na Alegoria do Patrimônio, livro publicado originalmente em 1992, ela dizia que o patrimônio industrial, ele escapava da indústria cultural. Mas e agora? Esse trabalho, então, ele traz em um dos seus resultados uma resposta, uma reflexão no sentido dessa pergunta. E o processo que foi construído esse trabalho se deu a partir da apreensão dos espaços pelo caminhar. E, para tanto, foi utilizada a prática da deriva. E a deriva, como diz Careri, é a construção e experimentação dos novos comportamentos na vida real. A realização de um modo alternativo de habitar a cidade.
é uma leitura da cidade, não uma leitura, mas uma apreensão da cidade que toma a cidade como um arquipélago, onde o conhecimento se dá a partir do líquido interilhas, que essa expressão gráfica do Matheus Chaparin traz à tona essa indicação de Careri. E o arquiteto, então, citando Debord, o arquiteto, como o artista, deverá mudar de ofício. Não será mais construtor de formas isoladas, mas construtor de ambientes completos, de cenários de um sonho com os olhos abertos. Assim, a arquitetura fará parte de uma atividade mais extensa e, como as outras artes, desaparecerá em prol de uma atividade unitária que considera o ambiente urbano como terreno relacional, de um jogo participativo. E como uma forma de trazer para a expressão gráfica essas apreensões afetivas no espaço urbano, foi utilizada a prática da cartografia, que a cartografia ela tem como intuito o suporte da narrativa das apreensões dos espaços da cidade, e possibilitando os agenciamentos das multiplicidades apreendidas e da cognição desses espaços. O mapeamento, então a cartografia ela faz um mapeamento dos desvios, ou podemos chamar dos movimentos aberrantes, como trata Lapujart em relação à filosofia de Deleuze. E trazendo ao plano de visibilidade o que na carta oficial não consta. A cartografia, então, segundo Santos, Foneck e Ceballos, ela não se opõe aos mapas estáticos, mas ela pretende somar-se a eles, ampliando a complexidade que pode ser representada. É a própria cartografia, o projeto e a intervenção. Então, a cartografia e o projeto em si, do ponto de vista dessa perspectiva de abordagem, ele se inicia com a performance do corpo do pesquisador no espaço. O caminhar hoje, ele traz alguns conflitos e algumas dificuldades, e enquanto que a prática deambulatória ela é um ato de resistência, com a pandemia da Covid-19 isso se inverteu, ou seja, ficar em casa, para quem pode, para quem tem uma casa para ficar, é uma forma de resistência a um discurso, digamos assim, sedentário. E então, como alternativa a isso, foi utilizada nesse trabalho as caminhadas digitais também, além de se articular com a memória e com as próprias caminhadas que antecederam a pandemia. E o caminhar também, na América do Sul especificamente, como trata Careri, ele traz diversos medos. São medos do outro, medo da cidade, medo que podem ser potencializados dependendo também da classe, da raça, do gênero do pesquisador que se coloca no espaço. E aí, além disso, na cidade de São Paulo, há uma série, citando Souza, há uma série de dificuldades no estabelecimento de compreensão, memória e referências, porque essa cidade ela está em um constante processo de mercantilização, e a compreensão e a apropriação política do espaço se torna cada vez mais difícil. Tão longe, tão perto, é uma reflexão que, a partir de todo esse arcabouço teórico levantado no princípio do trabalho, parece haver um deslocamento quando se olha a cidade, quando se experimenta a cidade. São distâncias, então, da teoria na prática, é um distanciamento da memória, né? A memória é cada vez mais distanciada da história, e aí fica a questão de como que se restabelece então a referência, enquanto que a memória ela precisa da história para ter seu referencial no passado, e de acordo com Menezes. E as posturas arquitetônicas também mostram essa dicotomia de proximidade e de afastamento, e também as ideologias que constroem e destroem as cidades, as apropriações dos espaços urbanos, das arquiteturas e as relações que se engendram no entorno. São Paulo, então, é a cidade onde está inserida esse recorte de pesquisa, e é uma cidade que surgiu entre rios, e ela foi se expandindo, ocultando esses corpos d'água à medida que crescia para todos os lados. E esse trabalho ele se centra a oeste da cidade de São Paulo, e
para falar, então, do primeiro, de uma das arquiteturas, vamos começar falando do bairro da Água Branca e sua relação com as IRFM, que foram as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. O bairro da Água Branca ele recebeu esse nome por conta de um córrego, né, de um corpo d'água que estava ali presente na visualidade. E, a princípio, ele tinha uma fisionomia rural, e mais tarde, na década de 20, com a implantação das indústrias, a fisionomia do bairro mudou para uma fisionomia industrial. E a implantação dessas indústrias se deu com uma proximidade muito grande das duas principais linhas férreas do país, naquele momento. E aqui, nessa imagem, é possível ver, então, essa preponderância de uma paisagem industrial, marcada, delimitada verticalmente pelas chaminés do complexo da Casa das Caldeiras. De 1930 a 1973, a implantação ela continuou basicamente como a mesma, e na década de 80, com o fim das atividades industriais, o Departamento do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo abriu um processo de tombamento no Condefat em 1985, a fim de salvaguardar esse testemunho da industrialização no país. Em 86, foi tido o primeiro decreto, que inclui a Casa das Caldeiras, a chaminés e de mais 5 edifícios nas medidas de preservação, mas esse processo ele teve diversas alterações, até que se restou apenas a Casa das Caldeiras e a Casa do Eletricista. A construção das torres ao redor da Casa das Caldeiras e da Casa do Eletricista se deram a partir da Operação Urbana Consorciada da Água Branca de 1995, que, segundo essa operação, ela tinha o objetivo de promover o desenvolvimento urbano e melhorar a qualidade de vida dos atuais e dos futuros moradores da área, promovendo a valorização da paisagem urbana. Então, é muito subjetivo que tipo de valorização é essa. Parece que, tendo em vista o resultado hoje, o que a gente tem é uma valorização basicamente monetária da paisagem urbana. A Casa das Caldeiras, que em primeiro momento era um empecilho ali para a construção dessas torres empresariais, ela acabou por se tornar um objeto de fetichização ali daquele espaço, servindo como forma de mercantilização das torres empresariais que a cercam, e dando um ar um novo dinamismo para o marketing ali, para a venda daquele espaço da cidade. Hoje, então, a Casa das Caldeiras ela é quase que um reflexo, a sua memória se perde cada vez mais da sua relação, né, da sua referência, como dizia Menezes, e basicamente vai se tornando cada vez mais apenas uma miragem, um reflexo. Ocasionalmente, a Casa das Caldeiras, portanto, é um patrimônio de uso privado, e ela é locada para festas de casamento e da alta sociedade paulistana desde a sua inauguração em 99, onde sediou lançamento de novelas globais, e aos domingos, até a pandemia do coronavírus, ela abria para a cidade, era o único momento em que, para falar assim, o público em geral, qualquer pessoa poderia entrar no patrimônio, que era aos domingos, com o projeto Todo Domingo Musical. E numa dessas experimentações desse espaço, foi possível, então, identificar diversas territorialidades no espaço interno da Casa das Caldeiras. E do lado de fora, também, foi possível apreender esse espaço, os corpos à espera de entrar e de se apropriar desse patrimônio, e, por outro lado, numa das torres vizinhas, uma placa de proibido sentar, mostrando a hostilidade que se verbaliza naquele espaço. Há uma situação análoga a essa da Casa das Caldeiras, onde a chaminé é o único testemunho dessa industrialização, que é na rua Deputado Salvador Giulianelli, muito próximo ao metrô Barra Funda,
e que hoje é um estacionamento ali, e apenas a chaminé restou nessa devastação. Então, essa é uma cartografia que sintetiza todo esse processo, né, onde a gente vê espaços de resistência, espaços que fogem dessa homogeneização desse espaço da cidade, mas que ainda assim, em algumas partes, elas ficam cercadas por barreiras, sejam elas físicas ou barreiras psicológicas mesmo. A Casa das Caldeiras, então, ela está inserida nesse contexto onde ela perdeu, então, a sua participação especial na paisagem, né? Ela está inserida quase como uma cereja no bolo, mas escondida entre essas torres. E falando de outro ponto agora da Vila Pompeia, para falar do Sesc Pompeia, a Vila Pompeia, então, ela é um bairro que surgiu ali na proximidade da Água Branca, mas tinha um intuito diferente na sua formação. Ela era tida como a Suíça paulista pela altitude de seus terrenos e se comparava com alguns os casarões da Avenida Pompeia, se comparava com alguns da Avenida Paulista naquele momento, marco da elitização. Mas também o bairro, ele não era um bairro somente segregado, não era um bairro segregado da elite, mas tinha também famílias de trabalhadores que trabalhavam ali nas indústrias da região. A Vila Pompeia, então, ela não sofreu tanto com a retirada das indústrias da área, porque o seu uso em amarelo aqui era predominantemente residencial, então não houve um esvaziamento do bairro quando da retirada das indústrias. E nesse bairro da Vila Pompeia, aqui em Roxo, que se tinha uma fábrica de tambores de uma família alemã que na década de 70 ela foi desativada e comprada pelo Sesc nessa área para se fazer um projeto para a nova unidade do Sesc. E quem fez o projeto foi a arquiteta Lina Bobardi, que pensou, que agiu, né, com uma outra postura, diferente da que foi agida na Casa das Caldeiras. Aqui, a arquiteta ela partiu das experimentações do espaço, algo parecido com o que essa pesquisa se propõe, de entender as relações da arquitetura e desse espaço na cidade. E aí Lina considera o córrego da Água Preta, que passava no terreno do Sesc, trazendo uma outra proposta de intervenção. E para Oliveira diz que o Sesc é uma homenagem à gente comum, aos esquecidos, aos perdedores, aos feios, contra um mundo que castiga o fracasso. A própria Lina explica: quero que o Sesc seja ainda mais feio que o MASP. É feio, não no sentido, acho que aqui não é num sentido de estético, mas é feio pelas apropriações, nesse sentido. Lina não queria que fosse um espaço higienizado e que servisse apenas a uma elite. E as relações são outras, enquanto um dos espaços constitui-se barreiras no Sesc, há essa abertura como uma continuidade do espaço público para o interior da edificação. E também a partir das experimentações do espaço e a partir dos próprios desenhos de Lina, foi possível realizar essa cartografia em conjunto com Lina, sem autorização dela, mas que aqui eu coloco as apreensões desse espaço e as diversas territorialidades, junto com o que ela projetou, também pensando já nessas apreensões que ela mesma experimentou naquele espaço. E a relação do Sesc com o seu exterior, ela se configura de uma forma diferente, né? Ela transpassa as barreiras, ela vai com uma projeção muito maior do que o próprio edifício em si. Mesmo estando inserido num lugar onde
onde há uma intensa homogeneização da área, uma tentativa de homogeneização. A Barra Funda, então, é um bairro de origem rural também, e o loteamento começa na década de 1890 como um loteamento para elite, e ela era dividida em duas partes, né, e foi marcada grandemente pelo mercado de aluguéis. E o bairro da Barra Funda, ele abriga, então, a Estação Palmeiras Barra Funda, mas também o complexo do Memorial da América Latina, que foi um projeto do Oscar Niemeyer. O memorial ele foi inaugurado em 1989, ou seja, anos depois da inauguração do Sesc, e o memorial ele é um projeto do Niemeyer a partir do conceito do antropólogo Darcy Ribeiro. Ele, de acordo com Lessa, né, o memorial ele foi pensado para aproximar as relações culturais, sociais, econômicas, políticas entre o Brasil e a América Latina. A preocupação de Niemeyer com o memorial era de se ter a preocupação estética que ele coloca e deixa claro em quase toda a sua obra. E esse é um trecho do discurso do Niemeyer, enquanto acontecia as construções do memorial, no momento do recebimento do Prêmio Pritzker. Então ele coloca que a arquitetura ela tem que se construir a partir dessa ideia de esplendor, de ter um esplendor, que é uma prerrogativa diferente se a gente coloca então o distanciamento entre a obra dele e de Lina, que pensava em construir uma arquitetura que pudesse ser feia, que as pessoas pudessem falar que era feia, mas que o importante era o valor de uso. E embora a crítica sobre o Memorial da América Latina seja de que há uma desconsideração com o espaço construído na cidade, aparentemente, né, e a gente levanta aqui como hipótese nesse trabalho, de que o Niemeyer ele fez sim algum tipo de leitura, mesmo que pela forma dessa área em que se inseria, quando reconhecemos esses elementos verticais na construção desse espaço do Niemeyer. O Memorial da América Latina, então, pensado conceitualmente pelo Niemeyer, embora pelo Darcy Ribeiro não tanto, para ser um espaço apenas para o vislumbre, em alguns momentos ele tem uma certa uma apropriação diferente, ou seja, alguns movimentos aberrantes na sua ocupação do espaço. E nesse caso, em 2017, depois de que houve um bloco de carnaval ali dentro do espaço do memorial, e algumas pessoas elas transpassaram essa barreira que cercava o memorial, porque elas queriam apropriar aquele espaço de alguma forma. E o que chama atenção aqui é o espelho d'água, quase utilizado como uma espécie de praia urbana, quando a gente olha essas imagens. E não é muito diferente, assim, há uma ocupação do espelho d'água que não é particular a esse momento de 2017, que é no Sesc 24 de maio, onde os corpos, então, eles se apropriam desse espaço de água na cidade, fazendo quase que como uma praia urbana. E no Memorial da América Latina, e não só no Memorial, mas em outras arquiteturas, há esse movimento aberrante da própria natureza transgredindo esses limites. E essa imagem aqui, ela traz essa pontuação à tona. O memorial, então, ele apresenta articulações de desvio do seu uso, da sua pretensão de uso pelo arquiteto, que, por exemplo, na arquitetura do Franz Weismann, a arquitetura do Franz Weismann, Grande Flor Tropical, ela foi utilizada por esses rapazes para servir como um lugar de abrigo nesse lugar que não
que não tem espaço para o corpo, basicamente. A gente vê os bancos esvaziados, mas as pessoas elas dão um outro uso, um uso errático para essa arquitetura, para essa escultura, que a arquitetura não proporciona. Então, a cartografia do Memorial da América Latina, ela deixa clara essa mistura entre uso errático da arquitetura em alguns pontos, mas com uma possibilidade de alternância nesse espaço que está submergido nesse líquido turvo. Essa área da cidade, ela teve apropriações diferentes do espaço, e como exemplo disso, em 1997, teve a ocupação a Arte e Cidade, que foram um conjunto de intervenções urbanas realizadas na cidade de São Paulo, e nessa terceira edição, A Cidade e Suas Histórias, aconteceu na área na área da linha férrea, mas um dos pontos de parada dessas intervenções era as antigas indústrias Matarazzo. Então foi uma outra forma de se ver o espaço e de se relacionar com ele. A história dos materiais, né, citando Peixoto, Nelson Brissac Peixoto, que foi o curador dessa exposição, a história dos materiais, a reiteração dos gestos, a lembrança inscrita nas obras, marcas, resíduos e inscrições, passado e memória, o apagamento dos registros, a dissolução da linguagem, metamorfose e oxidação, combustão, reciclagem, reapropriação, releitura, a cidade e suas histórias. Então era uma outra relação dada a esse espaço, e muitos dos interventores nessa edição do Arte Cidade foram arquitetos e urbanistas. E aí, como ponto de reflexão, a gente fica claro, então, nessa cartografia geral, dessas que mesmo nesse meio a esse líquido turvo, há algumas possibilidades de errância nesse espaço. Há possibilidades de desvio, linhas de fuga, que juntas elas podem trazer à tona uma outra forma de apropriação do espaço da cidade. E aí, nesse sentido, podemos ver linhas de conexões que vão desde formas a apropriações e relações dos corpos com a cidade nesse espaço da Zona Oeste. Uma outra leitura, e aí pensando em aproximações, é pensar nessas verticalidades como releituras de uma chaminé industrial que se tem na construção dessa paisagem. É uma forma de aproximação, pensar essas verticalidades em conjunto, que se dá na Casa das Caldeiras, no Sesc Pompeia, com a caixa d'água de Lina, e como essas verticalidades ela compõem essa cadência na paisagem e o seu descompasso ao mesmo tempo. E a partir dessas verticalidades, a gente traz aqui o pensamento dessa paisagem como ruínas. Esse pensamento surge de entender essa relação dessas paisagens de um futuro onde a distinguibilidade entre o que é uma chaminé e o que é uma dessas verticalidades possam se confundir. Pensar numa situação como essa. E essa reflexão, ela surge dessas telas do Niemeyer, que ele pintou em Paris, em 1964, ao saber do golpe, onde ele pintou as suas colunas como ruínas, e pensando então nesse espaço, num espaço incerto de não se distinguir a diferença entre os elementos muito claramente, que a reflexão sobre as ruínas da paisagem pelas chaminés e as verticalidades foi construída. E aí, partindo da ideia de operar em função das heterotopias, então, ou seja, pensar não apenas no que se vê, mas o que se tem por trás do que se vê também, como um espelho, onde é colocada a sua ação e
e o que se desenvolve atrás de você e ao seu redor, que Foucault trata das heterotopias, é que esse trabalho ele traz, buscando trazer para o plano de visibilidade o espelho da dimensão cotidiana, que a gente apresenta alguns dispositivos, e aqui dispositivos a partir da conceituação de Oliveira, quando ela fala da obra de Lina, dos dispositivos que Lina coloca em suas obras, que geram, então, situações. Que esses dispositivos seriam provocadores do dissenso e do jogo situacional quando acionados a partir das brechas, estimulando reflexões visuais, sensoriais e políticas. Como um primeiro dos dispositivos é o proibido olhar. O proibido olhar, então, ele vai potencializar o questionamento dessas barreiras físicas, dessas barreiras verbais que se tem entre os sujeitos e o patrimônio, que são colocadas ali de uma forma imperativa na cidade. São pequenos buracos na parede e no muro que possibilitam uma reflexão dos sujeitos nesse espaço. Essa outra reflexão, a linha molhada, ela traz à superfície do espaço urbano da via lateral do Sesc a presença ausente do curso d'água silenciado pela rua. É um gesto que estende a relação afetuosa de Lina com o córrego. E a última, o último dispositivo, o deformar, ele age por meio de uma deformação do espelho d'água da Galeria Marta Traba, proporcionando a interação entre o corpo e a arquitetura, que se articularia para além do deleite pensado por Niemeyer, numa ideia de um movimento aberrante do espaço. E, embora cada um desses dispositivos e das reflexões lidem diretamente com lugares de memória, esses dispositivos não seriam capazes de realizar uma recomposição da mesma, mas quando ativados pelas experiências dos corpos, colocariam em evidência os transbordamentos e as forças desses espaços, intensificando processos de apropriação, direito constituinte do direito à cidade de que fala Lefebvre. Acabou, pessoal. Eu não sei se parou de... O Hélio, seu microfone. Terminou, Davi? Fechou? Terminei. Eu dei uma corrida, mas eu não sei se ficou alguma coisa para trás. Obrigado aí, uma bela apresentação aí, né, de uma experimentação até ousada, né? Então, agora a gente abre a palavra para a professora Manuela Rufinoni. A gente agradece muito, né, por essa outra oportunidade aí de poder relacionar aí os conhecimentos aí, ouvir aí atentamente aí, talvez um pouco essa ousadia que nós debatimos aí, mas a gente gostaria muito de ouvir a tua palavra, tá? Fica à vontade, Manuela. Bom, vocês me ouvem bem? Sim? Bom, sim. Boa noite a todos, boa noite, professor Hélio, professor Alfredo, Davi, e também a todos os presentes, né? O Davi está com uma grande plateia hoje para apresentar o seu TFG. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, de conhecer um pouco mais o trabalho do Davi e de conhecer, né, por meio do trabalho do Davi, um pouco mais das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na Faculdade de Arquitetura da Unesp, né? A gente tem uma dificuldade de acompanhar, né, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em outras instituições. Então, as bancas são sempre uma oportunidade para a gente tomar contato, né, com esses debates, com essas formas de aproximação às temáticas, que variam muito de acordo com o conjunto, né, de fundamentos, as bibliografias mobilizadas, né, isso no trabalho do Davi fica bastante evidente. E eu começaria, então, minha arguição, né, meus comentários sobre o trabalho do Davi,
me valendo dessa expressão que o Hélio utilizou logo no final da sua exposição, Davi. É realmente um trabalho muito ousado, né, e uma ousadia no sentido positivo, né, então, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo nesse sentido, porque geralmente trabalhos de conclusão de curso, trabalhos finais de graduação, né, da arquitetura, eles seguem uma linha mais técnica, né. Eu não conheço muitos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na Unesp, acho que essa é a minha primeira banca na Unesp, mas as bancas em geral, em cursos de arquitetura, elas têm uma diretiva mais técnica, né, um projeto de arquitetura, um projeto de intervenção urbana, às vezes projetos de restauro, ainda que isso também seja um pouco raro, mas é difícil nós termos projetos ou discussões, reflexões que busquem, como no seu trabalho, evidenciar questões teóricas, né, reflexões que você absorveu das suas leituras, né, dos seus estudos, com proposições que eu diria que são mais do campo artístico, a gente poderia dizer, né, como essas intervenções que você propõe, as aquarelas, as cartografias, enfim. Então, é um trabalho muito ousado nesse sentido, porque você está propondo uma maneira de ler a cidade com a qual a gente não, eu diria que os arquitetos se afastaram dessa perspectiva de leitura do urbano, da arquitetura, né, essa perspectiva mais vinculada às poéticas das outras linguagens artísticas, né, em detrimento, não diria em detrimento, mas abrindo caminho para uma leitura mais técnica, mais propositiva no sentido do projeto, enfim, né, o arquiteto vem se afastando dessa leitura, historicamente, né, se afastou dessa leitura poética, artística, vinculada às artes, e eu acho que em tempos recentes, o seu trabalho mostra esse caminho, né, vem acontecendo um processo de aproximação, o que eu acho bastante positivo. Além dessa ousadia, que eu acho importante destacar, é importante dizer também que você escreve muito bem, então a sua narrativa está muito bem construída, né, o seu texto está muito bem estruturado, um trabalho de graduação, realmente ele é bastante maduro, você articula muitos autores, e autores difíceis, né, de interpretação relativamente difícil, e você enfrentou, você foi atrás desses autores, dialogou com eles, colocou esses autores para conversar com o seu trabalho, né, com as suas reflexões, então, de uma maneira bastante madura para um trabalho de graduação. Então, esse é um aspecto que precisa ser ressaltado também. Finalmente, né, na sua apresentação oral, como alguns colegas até aqui colocaram no chat, né, você nos deu uma aula, de fato, sobre o seu trabalho, né, você fala muito bem em público, o que também é um aspecto a se ressaltar, né, é uma maturidade na maneira de expor o trabalho. E, bom, enfim, levantados todos esses pontos, né, positivos com relação ao seu trabalho, Davi, e dada a qualidade das reflexões que você traz e dos fundamentos bastante maduros que você mobiliza para realizar essa discussão, eu me sinto aqui um pouco à vontade para fazer algumas provocações, né? Não no sentido de esperar que essas questões estivessem expostas no seu trabalho, mas justamente porque, dada a ousadia da temática e da maneira de expor essa temática, são questões que surgiram ao longo da minha leitura, né? Daí a minha vontade de externar, né, essas provocações, mas no sentido de te lançar novas reflexões de fato. Tá? Então, primeiramente, eu faria uma análise mais acadêmica, digamos assim, né, do conjunto do trabalho, né? Eu acho que ele está muito bem estruturado, você dividiu muito bem os capítulos, a maneira como você vai tratando, né, se aproximando do tema até chegar naquele espécie de ensaio visual, né, que você apresenta no final. Então, acho que está muito bem estruturado dessa maneira, muito bem escrito, nós vamos acompanhando, né, o desenvolvimento do seu pensamento. E ao longo dessa narrativa você vai apontando muitos desdobramentos interessantes para reflexões. Reflexões que nem sempre, no contexto desse trabalho, você chegou a desenvolver, né? Entendo que há uma complexidade grande, várias temáticas que você levanta, mas é importante destacar que você tem uma sensibilidade para perceber, identificar questões nesses 3 estudos de caso que você escolheu,
e mesmo que você não consiga desenvolvê-las, né, você conseguiu identificar alguns aspectos importantes nos processos de intervenção, seja de restauro, seja de intervenções artísticas que foram propostas, né, para esses espaços arruinados, enfim, diferentes momentos históricos, você consegue identificar essas potências interpretativas, mas nem sempre isso se desenvolve ao longo do trabalho, né? Então, um dos motivos, talvez, para essa impossibilidade de um desenvolvimento mais aprofundado é justamente o fato de você ter escolhido 3 estudos de caso muito complexos, né? Quando eu vi aqui o tema do seu, né, o título, né, do trabalho, Memórias em Cadência e Descompasso, Movimentos Afetivos entre a Casa das Caldeiras, o Sesc Pompeia e o Memorial da América Latina. E aí, quando eu li a introdução, a apresentação inicial do seu trabalho, eu fiquei imaginando o título e os movimentos iniciais do texto me levaram a pensar no processo de construção de uma cartografia afetiva, perceptiva desses espaços, entre esses 3 objetos, né, nos caminhos que ocorrem entre eles, nas conexões que se estabelecem entre esses 3 equipamentos culturais, que são carregados de memória, que tem uma série de narrativas históricas associadas, né, ao desenvolvimento daquele território, né, daqueles bairros ali no entorno. Então, eu fiquei imaginando que em algum momento ia acontecer essa discussão sobre a relação entre os 3 espaços, e por isso, esses 3 espaços. Então, por que eu faço esse comentário? Porque você escolhe um território, né, que é aquela região Água Branca, Barra Funda, e então esses 3 objetos arquitetônicos, né, Casa das Caldeiras, Sesc Pompeia e Memorial da América Latina, que são objetos arquitetônicos investidos de memória, que são patrimonializados a partir de diferentes caminhos, mas que são objetos muito complexos para a gente compreender a relação que eles estabelecem com a evolução daquele espaço urbano, no sentido da sua configuração ao longo do tempo, né, da sua construção, seja ela física ou simbólica ou mnemônica, né, e são projetos, né, espaços urbanos, espaços arquitetônicos, que, na sua individualidade, pensando especificamente nos projetos de restauro, no projeto arquitetônico propriamente, no caso do Memorial da América Latina, individualmente, eles têm muitas questões também importantes, né, ali que precisam ser colocadas em debate. Você destaca essas questões, traz esses aspectos quando você discorre sobre cada um dos 3 casos, mas, como eu disse, né, eles são casos muito complexos, então, pensando nessa perspectiva da análise mais acadêmica do trabalho, né, eu senti falta de uma articulação, um alinhave mais preciso entre esses 3 casos, pensando nesse território, para que depois nós tivéssemos elementos para pensar o desdobramento disso numa cartografia afetiva, numa cartografia perceptiva, nas derivas, enfim. Claro, é um detalhe, né, pensando na potência do seu trabalho e na complexidade do tema que você escolheu. Mas acho importante ressaltar essa possibilidade, né? Eu acho que a gente sente vontade de um alinhavo um pouco mais preciso para a gente entender os porquês também, né? De trabalhar com 3 casos, 3 objetos arquitetônicos tão potentes, tão importantes, né? Porque depois, quando você desdobra a sua análise para as cartografias de fato, para as experiências nas aquarelas, você o faz, exceto em algumas aquarelas de maior tamanho, que eu vou comentar daqui a pouco, mas, em geral, você trabalha essa abertura para a linguagem poética, para a linguagem artística, de forma mais isolada, né, em casos, né, mesmo naqueles dispositivos que você propõe no final. Eles estão mais focados nos casos isolados, e não na integração entre eles. Talvez não fosse, de fato, seu objetivo integrá-los, mas, de alguma maneira, os movimentos iniciais do texto me levaram a entender que haveria uma relação entre eles, né? Enfim. Bom, dito isso, né, agora dessa questão uma estrutura mais acadêmica do trabalho, de como ele vai intrincando os temas e os subtemas para nos apresentar um desenvolvimento posterior, né? Eu vou voltar ainda a algumas questões mais pontuais, mas eu queria tratar já diretamente desse ensaio final que você nos apresenta, né? Que seria a gente poderia dizer como você externaliza
toda essa análise, essa reflexão nessa linguagem poética, né, nessa cartografia. Eu senti vontade de ouvi-lo falar um pouco mais sobre esse produto, né, esse desdobramento final do trabalho, de forma descritiva. Então, é claro que as aquarelas, os desenhos, os próprios dispositivos que você propõe, eles têm uma potência de falar por si, como proposta, né? Mas, dada toda a argumentação inicial que você traz, a fundamentação, os autores que você mobiliza, eu acho que você teria, o trabalho a ganhar muito se você falasse um pouco mais, principalmente do processo, né? Por que eu digo isso? Porque você fala muito sobre derivas, sobre deambulações, traz os autores referenciais dessa temática, e então os trabalhos aparecem, os desenhos aparecem. Eu senti vontade de perceber como se deu esse processo de elaboração. É claro que existe uma relação entre subjetividades e objetividades aí nesse processo, que às vezes é difícil de a gente descrever, até porque quando a gente transforma isso num método, talvez a gente esteja normatizando algo que não deve ser normatizado, justamente porque diz respeito à sensibilidade da percepção do espaço, enfim. Mas você, como pesquisador, teve uma experiência nesse sentido, né? Você esteve no espaço, realizou, estou chutando aqui qual teria sido a sua experiência, realizou fotografias, escolheu percursos, conversou com pessoas, fez croquis, não sei, você teve aí uma série de etapas de aproximação a esse espaço, para então conseguir concatenar todas essas informações e transformá-las, né, depurá-las em uma cartografia, né, afetiva. Eu acho que descrever um pouco esse processo seria até uma maneira de registrar, né, essa experiência para futuros trabalhos de outros alunos, de outras, né, investigações, que poderiam somar possibilidades, problematizar alguns aspectos, enfim, aí a gente ia conseguindo concretizar um pouco mais como se dá esse processo das derivas, né? Porque às vezes eu sinto essa perspectiva de percepção do urbano de uma maneira muito subjetiva nos textos, né? Como ela se dá de fato, como ela se transforma em algo visual, né? Que é o que você faz, né? A gente não alcança exatamente, concretamente, como isso se dá, mas eu acho que você poderia falar um pouco mais, né? Eu senti vontade de ouvi-lo falar um pouco mais. Eu percebo, inclusive, uma relação das suas aquarelas com as próprias aquarelas da Lina. Então, percebam que nas cores, na maneira de lidar com as imagens, com as pré-existências. Então, é claro que aí seria uma outra discussão, né? Não sei até em que medida essas discussões todas sobre as derivas, sobre as deambulações, em que momento elas surgem, se elas alimentam ou não esse processo perceptivo que Lina e outros arquitetos, de alguma maneira, desenvolveram já muito tempo antes. Mas você está articulando um processo criativo da Lina, no sentido da percepção dessas preexistências e criação de um projeto arquitetônico, e como se dá essa discussão hoje por meio desses autores, não diria, contemporâneos, de certa forma, né, são autores mais recentes, para discutir essa questão. Então, veja que mesmo sem essa fundamentação diretamente apresentada no processo criativo da Lina, ela tinha uma aproximação afetiva a esses espaços e fazia com que isso transbordasse nesses desenhos, né? Então, você passa por esse mesmo processo, por isso que seria interessante vê-lo falar um pouco mais sobre isso. Essa leitura da paisagem que você faz, das chaminés, é muito importante, essa percepção que você tem do espaço. Então, por isso que eu achei importante objetivar um pouco mais como se deu essa criação artística. Tá? É quase como elaborar um diálogo texto-imagem. Você nos mostra as imagens. Elas explicam muito, mas eu acho que num trabalho em que você está se colocando, né, como um pesquisador que propõe não digo que é um método, mas que propõe uma forma de perceber o espaço, acho que seria importante você falar um pouco sobre como isso aconteceu, né? Seria, de certa forma, como captar essa objetividade da leitura do espaço de modo propositivo. Eu vejo essa proposição lá no fim, né, no fim do seu trabalho, que são os dispositivos, né?
Mas eles, talvez seja porque você já estava no fim do trabalho, a gente sabe que esse momento é complexo, mas são muito criativos e muito potentes os seus dispositivos. Eu acho que você poderia ter falado um pouco mais sobre eles, né, nesse sentido. Bom, aí pensando em falar de algumas questões pontuais, só para você ter oportunidade de comentar um pouquinho mais, eu acho que toda a sua narrativa, a sua fundamentação, ela está muito bem construída, você trabalhou com os autores fundamentais para pensar cada um desses estudos de caso, mas veja como a proposta que você traz de mobilizar outras fontes de conhecimento, outras percepções do espaço urbano, como um mecanismo de registro de outras particularidades desse urbano, veja como é potente esse instrumento para, inclusive, somar camadas a essa historiografia já consolidada que você traz para o seu trabalho, né? Porque eu fiquei pensando aqui, né? Quando você traz a narrativa da formação desses bairros, trazendo, né, autores já bastante estudados que falam sobre a formação de São Paulo, sobre a história do bairro Barra Funda, da Água Branca. É toda uma história da formação urbana muito pautada pelos ciclos econômicos, né, pela história econômica. Inclusive, quando você fala do memorial, né, daquela região do memorial, há uma série de camadas de memória naquele espaço, de ocupações anteriores a essa urbanização mais intensa relacionada aos ciclos econômicos, que muitas vezes são obscurecidas, são obliteradas pelas narrativas predominantes, né? Aquele espaço do Memorial da América Latina, ele foi um lugar de práticas culturais, de grupos afrodescendentes que residiam ali, e essa é toda uma memória histórica que fica, de certa forma, em segundo plano, quando a gente parte por uma narrativa mais pautada, de fato, pela história econômica, pela história da urbanização, essa história da urbanização mais técnica, né? Claro, não esperaria que no seu trabalho você conseguisse trazer essas novas camadas a partir desse ponto de vista que mobiliza outras formas do perceber, mas veja como o seu trabalho ele nos instiga a fazer essa provocação, né? O instrumento que você propõe de análise, ele teria condições, inclusive, de problematizar a própria narrativa histórica que você traz como referência fundamental no trabalho, né? Porque ela foi escrita, pautada por outras fontes, né? Outras fontes mais tradicionais. Claro, não seria o momento de discutir sobre isso no seu trabalho, mas como eu comentei inicialmente, como ele tem uma potência importante, acho que essas provocações surgem ao longo da leitura. Bom, comentei... Então, pensar, então, essas derivas, deambulações, como possibilidades para decifrar essas outras escritas do urbano, né? Eu acho que existe essa potência no seu trabalho, ainda que fique um pouco nas entrelinhas, mas é algo que reflexões futuras, a maturidade acadêmica, de fato, vai te dar elementos para você desenvolver mais à frente. E aí, finalmente, eu comentaria muito brevemente sobre o Arte-Cidade, né? E aí, para te fazer uma pergunta final. Você traz o Arte-Cidade. O Arte-Cidade foi uma experiência muito importante, que já se historicizou, né? As primeiras edições do Arte-Cidade, acho que já tem mais de 30 anos, não me lembro agora a data exata, mas é algo que já se tornou... A gente já parte de uma narrativa histórica para falar de como ocorreu, né? Esse processo de ressignificação das ruínas da indústria. E, inclusive, essas ruínas da indústria que o Arte-Cidade revisitou lá 30 anos atrás, elas já são outra coisa hoje. Seu trabalho já mostra isso. A Casa das Caldeiras, aquele espaço se transformou completamente, né? Ele é um espaço muito distinto daquele que o Arte-Cidade encontrou lá 30 anos, ou 20 e poucos anos atrás. E eu entendo você trazer o Arte-Cidade como a possibilidade de acionar percepções desse espaço por meio das artes, mas aí eu fiquei em dúvida se você estava propondo uma relação entre essa forma de acionar percepções da cidade e as próprias derivas que levam às cartografias afetivas. Por quê? Porque eu entendo que são maneiras muito distintas de se aproximar do objeto, né? Nessas experiências do Arte-Cidade, nós temos um acionamento ali por meio das artes, acionamento de memórias, de percepções, de entendimentos daquele espaço por meio das artes, mas é um acionamento muito
muito direcionado pelo artista, né? Então, se a gente for pensar ali na história dos poderes, ou nos dispositivos de poder, pensando no Foucault, que você trouxe bastante no seu trabalho, quem investe artisticamente esses espaços é uma classe social muito específica, com uma demanda muito específica, voltada a um público muito específico. Por outro lado, é um acionamento importante, mas ele tem, né, não sem qualquer intuito de deslegitimar, mas ele tem um objetivo muito específico. Quando você pensa nas derivas, pelo menos a leitura que eu fiz do seu trabalho, é um processo de atribuição de valor às pré-existências que confere muito mais autonomia ao sujeito que vive a cidade, né? Sem a necessidade de uma mediação por meio do artista, por meio de um coletivo artístico, ou de uma proposta institucional. São acionamentos muito válidos, muito importantes, essas propostas institucionais, artísticas, mas a deriva eu entendo como algo que confere mais autonomia ao sujeito, né? Então, queria que você comentasse um pouco isso. Como se dá como você percebe isso no seu trabalho? Porque eu entendia a vinda do Arte Cidade, a entrada do Arte Cidade no trabalho, mas eu fiquei um pouco na dúvida sobre qual, né, o objetivo de trazer essa discussão, no sentido de, pensando que o seu trabalho tinha o objetivo de lançar luzes sobre a deriva como uma possibilidade de investigação, né, de processo de conhecimento do urbano, né? Bom, Davi, essas são as questões que eu queria colocar sobre o seu trabalho. Eu gostei bastante da leitura. Fiquei muito impressionada com a sua chamada ao trabalho das ruínas de Brasília, do Oscar Niemeyer. Brasília não tem uma relação direta com o seu trabalho, certamente, mas essa questão da desconstrução de uma ideologia sugerindo a sua própria ruína, né? E ainda mais pensando no cenário político que nós estamos vivendo nesse momento, é algo que fechou o trabalho com uma potência reflexiva muito, muito instigante, né? Mas, mais uma vez, os movimentos finais do seu TFG, eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais elaborados, você falar um pouco mais, de fato, dar mais voz ao Davi, de fato, que pensou em tudo isso, né? Mas eu imagino que deve ter sido um finalzinho aí, momento de fechamento de trabalho e todo esse estresse que permeia esses prazos, né, que, enfim, nos obrigam a concluir os trabalhos, né? Mas, enfim, Davi, essas são as minhas colocações. Fique à vontade para comentar um pouco mais sobre algum desses aspectos. Não vou te fazer nenhuma pergunta específica, mas gostei bastante do trabalho, acho que ele é muito potente, muito autoral e muito ousado, de fato, para um trabalho de final de graduação, e é o que a gente espera, né, de um momento final de formação na graduação, pensando na formação de profissionais pensantes, reflexivos, propositivos, né, e que estão ali tensionando as formas correntes, tradicionais de pensar o urbano, justamente para propor novas ferramentas para decifrarmos, né, essa nossa cidade. Agradeço a oportunidade e fique à vontade para fazer complementações com relação a esses tópicos que eu apontei. Muito obrigada. Davi? Pode. Posso, sim. Vou começar do final para o começo dos seus apontamentos, professora. O primeiro ponto, né, da questão do arte cidade no trabalho. Eu busquei trazer essa narrativa do arte cidade porque ela não estava presente em outro momento do trabalho. Então, eu senti que eu estava ocultando uma camada histórica mesmo daquele espaço. E o Arte Cidade, ele entra ali naquele capítulo, mas nesse sentido, que eu coloco, eu não lembro agora o título exato, mas é algo como outra experiência, o Arte Cidade, que eu tentei relatar, a intenção era mais relatar mesmo outras formas de apreensão, de apropriação que aquele espaço teve em um dado momento. Porque senão me parecia que nunca tinha existido, que sempre que foi assim, o momento das indústrias Matarazzo, por exemplo, teria deixado de funcionar, né, de produzir, e já ir direto para o tombamento e
mas aquele espaço-tempo do Arte Cidade, eu acho que seria importante de colocar ali no trabalho como uma forma de registro mesmo para a construção dessa narrativa histórica. De fato, a narrativa histórica, eu acho que ela ficou muito ligada, talvez, à produção econômica, né? As questões econômicas, e talvez eu tenha fugido de alguns aspectos, mas de uma discussão social mesmo, de apropriação da cidade, que é o que eu trago à tona no trabalho. E é uma boa reflexão, assim, ou fazer também aquele caminho inverso que você propôs, de criticar essa própria narrativa a partir do meu trabalho, né? Que eu acho que não fica muito explícito isso. A integração dos dispositivos, a gente discutiu, a gente no grupo de pesquisa assim, discutiu, que eu apresentei brevemente, também foi, a parte final foi mesmo o final de um processo, então foi um pouco corrido, tumultuado, mas teve discussões também, e pensar nos dispositivos, os dispositivos eles se dialogavam entre si, eles dialogam entre si por essa ideia do transbordamento que esses espaços têm que eles podem ter a potencialidade de externalizar algo, e também de ter essa relação de troca dos sujeitos com esses patrimônios, gerando então essas apropriações. E aí os transbordamentos, que por hora, em algum momento, ele é um transbordamento literal, né, no caso do dispositivo do memorial, que transborda a água, que é uma continuidade do espelho d'água deformado para o passeio, mas também esses outros transbordamentos nos muros, né, das caldeiras e daquela rua estreita que tem perto da estação de metrô, que tem outra chaminé isolada do seu contexto. Eu pensei assim na construção dos dispositivos, e pensá-los em conjunto foi por essa linha. Em relação ao espaço entre, realmente assim, é um espaço muito grande, é um recorte assim, muito grande, que o entre, ele conversa assim, pelas arquiteturas e por essa questão teórica e temporal, mas de fato assim, não tem uma entrada muito intensiva no espaço entre. Eu acho que tem uma entrada maior nos espaços arquitetônicos e suas relações imediatas ali, do que mais além. Acho, não sei se eu respondi, é que não tinha uma pergunta também, né, mas eu não sei se eu comentei tudo, ou se eu deixei de comentar alguma parte. É bem difícil assim, trazer para o plano verbal algumas expressões gráficas, e aí eu acho que por isso que em alguns momentos quase que a expressão gráfica toma conta da página do trabalho, que naquele momento a leitura era para se dar expressão gráfica, assim, mas de fato é um exercício muito difícil tentar verbalizar o gráfico sem que se torne uma legenda, porque a gente discutiu também no grupo de pesquisa, né, eu conversei com o professor, o que eu faria, assim, porque era uma situação difícil mesmo, de trazer para uma verbalidade muito, muito clara, mas talvez, sim, se eu tivesse intensificado o discurso, eu não sei, para dialogar de certa forma. Só um comentário nesse sentido, Davi, desculpa te interromper. Tem um momento do trabalho que você diz que esse processo dessa psicogeografia, dessas cartografias afetivas, é uma forma de externar essas percepções do urbano que não substitui ou não invalida, enfim, outras formas de registro cartográfico, as tradicionais, né?
eu fiquei imaginando se uma maneira de falar isso, que é tão difícil de dizer verbalmente, fosse talvez articular esses desenhos com outras cartografias sobrepostas, de uma maneira em que esses desenhos pudessem falar um pouco mais, além, né, das cores e imagens. Transpor esse espaço das cores e imagens para o contato com o construído, de fato, numa linguagem mais tradicional da cartografia, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. Veja que é uma dificuldade, de fato, né? Como verbalizar isso, como expor, como explicar, né? Mas entendo a sua dúvida, né? A sua dificuldade, mas daí a ousadia do tema, né? Bom, ok. Puxa, eu agradeço muito aí as contribuições da professora Manuela. Eu acho que a gente está na construção de um processo, né, de construção mesmo de um método processual aí de apreensão da realidade e construção de uma série de coisas, né? E fico muito contente aí, eu acho que eu anotei várias coisas aqui, eu acho que vai ajudar bastante o nosso grupo aí, né? E agora eu passo a palavra para o Alfredo, então, fazer as considerações aí, né? Muito obrigado, Hélio. Prazer, Manuela. Obrigado também pela presença. Bom, Davi, estou muito feliz por ter tido a honra de poder ler seu trabalho final de graduação e te dar meus parabéns, porque eu acho que, para mim, eu estou vendo não só o trabalho final, mas eu estou vendo a sua formação como arquiteto, né? E para mim isso é ao longo desses anos aí na Unesp. E isso para mim me deixa muito feliz saber que a gente vai ter um arquiteto competente como você. Isso para mim, como professor, não tem preço. Então, eu fico muito feliz mesmo de poder participar desse momento com você. E eu vou fazer alguns comentários do seu trabalho, mas fica tranquilo que são reflexões mesmo. E acho que você está acostumado com o grupo de pesquisa com o Hélio, que o que se mais faz aqui e nesse grupo de pesquisa são reflexões, né? Então, acho que não é nenhuma surpresa. Ainda mais falando de filosofia, né? Que tanto se fala ultimamente nesse grupo também. Bom, eu só queria contar um fato que eu acho que é pessoal meu, mas acho que é relevante para o seu trabalho, que o meu trabalho de graduação, em 2005, logo ali atrás, foi também nas indústrias Matarazzo, só que em Marília, né? E eu tive a experiência de fazer uma análise, uma reflexão em cima de uma área urbana que eu, na época, já considerava enorme, né? Que eram praticamente 6 quadras no total, pegando uma área grande da cidade de Marília, que é a indústria Matarazzo de Marília, que, aliás, foi uma das principais também da Matarazzo no interior de São Paulo, né? Quando eu vi o seu trabalho, eu falei assim, não, minha área não é grande, a área do Davi é gigantesca. E aí eu fui perceber o quanto isso foi desafiador mesmo, né? Acho que não é nem... É um desafio, acho que não é nem uma ousadia, é um desafio mesmo, assim, né? Porque o grau de complexidade que envolve essa área é gigante, ainda mais se tratando de uma cidade de São Paulo, né? Eu estou querendo comparar aqui com Marília, mas a gente não tem a mínima comparação, né? O fluxo de pessoas, mesmo o contexto histórico, cultural, social que existe aí. Então, acho que existe um grau de complexidade, Davi, que ali esse seu trabalho se expandiria para diversos outros trabalhos, né? Então, acho que não vale aqui citar essa complexidade como um erro, mas sim como um desafio mesmo ousado que você teve em tentar compreender essas coisas, né? E aí eu vou pegar esse gancho dessa análise que você faz da indústria Matarazzo e associar com uma outra questão que eu acho importante no contexto geral urbano, tá? Por que eu acho importante fazer essas duas conexões? Porque eu acho que talvez, Davi, dentro do seu trabalho,
essa poderia ter sido um encaminhamento, é óbvio, né, que agora eu lembro do seu trabalho por último, mas poderia ter sido um encaminhamento para responder algumas perguntas que, inclusive, a professora Manuela colocou aí. E eu também fiquei com esse pensamento, com esse questionamento na minha cabeça, tá? Mas eu só dei um spoiler aqui, eu vou só falar um pouquinho antes de que essa estrutura de trabalho está muito, muito bem construída mesmo, né? É muito... Oi? Só um minutinho, eu posso colocar meu celular para carregar? Claro, pode, eu espero. A bateria está acabando e eu tô com como fala? Desse processo virtual. Normal. Aconteceram muitas coisas já nesses eventos virtuais, né? Mas acho que está sendo muito rico esse processo, a gente tem aprendido muita coisa, né? Também tem seus lados positivos, né? Acho que esse encontro também só seria possível dessa forma, né? Porque não viabilizaria economicamente aí, né? E acho que é um ganho muito, muito grande. Tudo bem, Davi? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tranquilo. Tudo bem. É que eu tô sem o fone e eu não sei se o áudio está bom. Tá bom. Pode continuar, professor. Desculpa por interromper. Imagina. Davi, então, nessa linha que eu ia comentar, que eu acho que o seu trabalho está muito bem estruturado, você escreve super bem, eu acho que tem a construção desde a história, da memória, até chegar nessa narrativa da cartografia, concluindo para esses pensamentos finais que você teve, né? Então, essa construção está muito interessante, o trabalho é como um livro mesmo, né? Um livro de reflexão sobre a área. Acho que esse é um dos aspectos do seu trabalho que mais me chamou a atenção ao ler ele e entender ele como um livro de reflexão sobre a área, né? E com referências muito interessantes e muito bem embasadas. E aí, voltando naquilo que eu falei, quando a gente tem esse aspecto da indústria, que eu acho que foi muito importante, você mesmo falou que foi um aspecto que aí você justificou que foi um aspecto que você olhou com mais atenção do que outros aspectos, eu não sei, eu tenho dúvidas, porque eu acho que esse é um aspecto que foi a concepção daquela área também, de uma certa forma ou de outra, né? A concepção da área, eu falo em termos de história daquela área, em termos de formação urbana mesmo daquela área, né? De consolidação da urbanização daquela área vinda da indústria, né? E o outro aspecto, que eu acho que também poderia ser um elemento chave no seu trabalho, que é a linha férrea, como um todo. A construção da linha férrea naquela área. Porque eu acho que a linha férrea, ela tem, não só no contexto histórico de importância, mas no contexto de formação urbana também naquela área, além da indústria, né? E elas estão intimamente atreladas, né? A indústria veio justamente por causa da ferrovia ali. E aí eu chamo a atenção por essas duas coisas, porque eu acho que seria um elemento que seria, por exemplo, esse elemento de ligação entre todas as áreas. Seja isso no aspecto histórico, obviamente histórico, de memória, mas também físico, né? Como um espaço físico que construído e que interliga tudo aquilo, né? Então, eu acho que seria um caminho também interessante, né? Então, dito isso, eu acho que existem importâncias nesses dois aspectos que seriam interessantes também ter sido tratado, né? Um aspecto um pouco mais social, principalmente dos trabalhadores, que você abordou num capítulo que eu achei muito relevante, que é exatamente esse ponto que me chama a atenção, que são os imigrantes que vieram para a área, quem são as pessoas que moraram lá. Esse aspecto da memória é uma camada, que aí eu vou chegar nas cartografias, que é uma camada que, ao meu ver, é uma camada de memória, né? Que eu até escrevi aqui, que é uma camada de memória capaz de reativar a conexão com o mundo contemporâneo.
né? Então, eu acho que esse aspecto social que existiu ali dos trabalhadores, etc., e que ali no Sesc Pompeia deu tanto valor, né? Porque eu acho que é um aspecto que ela quis valorizar e quis retomar isso, né? Então, esse é um aspecto muito legal. Você abordou novamente, mas é só uma outra reflexão. Então, eu acho que isso, para mim, foi o que me chamou mais a atenção do seu trabalho ao ler, né, entender que isso poderia ser possível a partir desse pensamento através dos trabalhadores e da própria ferrovia, né? Bom, e aí eu vou fazer algumas coisas que a partir desse pensamento que eu acabei de fazer agora, me veio a seguinte anotação que eu fiz quando estava lendo o seu trabalho, né? Se você trata o planejamento urbano a partir desse contexto histórico, da linha, da indústria, do contexto social, a gente tem um contexto de urbanização daquela área muito bem construído, né? Dessa história. Depois começa um processo de ocupação, que é o que você também trouxe nessa linha de pensamento. Dessa ocupação, abandono, ocupação e posteriormente tombamento, que aí eu coloquei como ruína, né? E depois como um pensamento já de propor algo ali como uma reflexão naquele espaço. Isso eu estou considerando mais ali as caldeiras, tal, o pé do que, por exemplo, o Memorial da América Latina, que para mim já é um outro contexto. Por isso que eu falo, é muito maluco o seu trabalho, porque a gente começa a analisar partes, e aí quando a gente vê o todo, a gente fala, meu Deus, né, como a professora Manuela falou, como interligar essas coisas todas. Porque o contexto do memorial, para mim, é uma outra questão, uma interferência modernista num espaço urbano da cidade industrial que, assim, sem querer entrar no mérito, mas para mim é um elemento catastrófico, assim, no meio desse caos, com as suas qualidades, como você mesmo apontou ali, tá? Então, eu acho que nessa evolução você construiu muito bem o trabalho. E aí, de novo, quando chega naquela construção da cartografia final, eu realmente concordo com a professora Manuela, eu acho que poderia ter tido um elemento que pudesse ser colocado ali, interligador entre todas as partes, né? Nesse aspecto construtivo que eu acabei de falar, tá? Agora, eu vou falar das cartografias em si. Elas falam muito, Davi, e assim, eu acho que elas poderiam ter sido faladas, né? E escritas, talvez, mas é que é difícil escrever, né? Eu concordo que essa é uma outra discussão, mas eu concordo que essa cartografia, como processo de método construtivo, né? O professor Manuel falou isso também, tinha que ser mais valorizada por você, porque eu acho que ela conta muita coisa, essa cartografia, muita coisa, né? E muita coisa positiva de tudo que você foi afetado naquela área, né? O quanto afetou você naquela área, né? Então, para mim, essas cartografias estão magníficas no seu trabalho, né? Nesse sentido, elas estão magníficas, né? E me lembrou muitas coisas aqui de leituras que eu faço no momento do Deleuze e do Guattari, né? E quando eu vejo as suas cartografias, eu entendo que elas foram feitas com uma construção de camadas, né? Estratos mesmo, né, Davi? E existiu isso nesse processo. Para mim ficou muito claro que existiu. Mesmo que você não tenha apresentado isso com formas de camadas sobrepostas, que poderia ter sido uma outra estratégia de apresentação. Então, qual é a camada primeira que me afetou ali? Né? Talvez o seu estudo da própria referência histórica, do processo construtivo social que existiu ali, fosse uma camada. E isso já gerasse uma cartografia. E eu tenho certeza que você fez inúmeras cartografias. E chegou nessas cartografias que você colocou no trabalho. Eu estou colocando isso porque eu acho que essa multiplicidade de camadas sobrepostas
que vai trazer para você o resultado final, que aí poderia ter sido a explicação da sua cartografia final, e que eu também enxerguei nessa cartografia final como um elemento de coesão entre todas as leituras de cada parte que você fez, tá? Eu só separei, eu juro que eu não vou falar muito mais, mas eu só separei aqui um trecho falando um pouco aqui do Milton Altos, falando um pouco sobre essa construção do mapa e da cartografia, né? Bom, enfim, eu vou ler aqui, depois eu concluo, né? O mapa não reproduz o inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. Ele contribui para a conexão de campos para desbloqueio, no caso aqui desse trecho do corpo sem órgãos, para sua abertura máxima, sobre um plano de consistência. Ele faz parte de um rizoma. O rizoma, aí nesse caso, né, pegando Deleuze aqui, é a construção de todas essas camadas, né, em que você poderia buscar desde a memória, que ela vai atravessar todas essas camadas, como qualquer força, como você mesmo falou, forças aberrantes, né, do Lapujade, que conecta com algumas experiências que você viu lá, né. Então, eu acho que, nesse sentido, o seu trabalho está construído. Talvez não colocado explicitamente, né? Porque é uma discussão da cartografia que eu acho que requer uma análise sobre ela, né? Uma análise de como essas coisas te afetaram, né? Então, eu acho que existe essas camadas aí. Para mim ficou claro, porque você veio com um processo construtivo, vendo essas cartografias sendo feitas de ponto a ponto, área por área, e chegou numa maior, né? E você não criou isso uma vez, você criou um processo, né? Então, assim, a vontade mesmo que eu tive foi de ter participado desse processo, né? Porque eu queria ter visto esse processo junto com você, entendeu? Porque eu acho que esse afetamento, eu tenho certeza disso porque eu conheço você. É uma pena não ter acompanhado o trabalho de graduação, mas essa construção das cartografias, elas foram feitas por etapas de entendimento da área, né? Então, se você entendeu a história, você entendeu o processo social que envolve ali, as ocupações, o tombamento, né? E você foi construindo isso aos poucos, né? E chegou nesses resultados. E nem sempre o trabalho final e a cartografia final é o resultado do seu trabalho, mas o processo também é, né? E no seu caso, acho que esse processo, a minha percepção, ele é o mais importante, né? Eu até posso discordar com você aqui do intuito de se fazer buracos no muro ou simplesmente fazer uma intervenção qualquer, porque talvez nem isso precisasse, né? Na realidade, eu acho que não entender, né? Mas acho que mostrar para nós aqui o quanto esse processo construtivo de leitura da área por afetamento resultou no seu trabalho, né? Então, acho que essa é a grande chave para mim e para mim acho que o contexto do todo do seu trabalho para mim que é o que mais importante, que eu fiquei muito feliz de ter visto isso, né? E eu tenho certeza que você participou de todos esses processos muito bem, né? Aliás, muito bem assessorado também pelo professor Hélio em relação a isso, né? Então, de novo, Davi, eu gostei muito mesmo do seu trabalho. Tudo que eu falei aqui são só reflexões que eu tive ao ler o seu trabalho. E é um processo rizomático, né? Você apresentou para mim, eu estou aqui explanando um monte de coisa, e são vários caminhos que você poderia decidir, voltar, trazer à tona, caminhar para frente, para o lado. Então, é nesse aspecto mesmo que eu quis contribuir hoje aqui na sua banca, tá? Mas, de novo, agradeço, te dou os parabéns e estou muito feliz de estar presente aqui, junto com a professora Manuela Rufinoni, que tive o prazer de conhecer aqui também. Obrigado, Hélio, de novo. Legal.
Davi, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Eu que agradeço, professor, por ter aceitado o convite. Você e o Hélio estão comigo desde o começo, né? E, então, é muito bacana ter esse desfecho aqui com você presente na banca. Eu não tinha pensado nisso, mas as camadas, né, da cartografia, talvez, se tivessem mais explícitas, elas pudessem dialogar com a forma que talvez não seja textual, mas que conversa com o que a professora falou de trazer o objetivismo, né, talvez, para à tona. E é um processo também é uma forma difícil de expressar, tanto a verbal quanto a gráfica também tem as complexidades de trazer o conteúdo à tona de uma forma que haja esse diálogo entre as subjetividades e o intersubjetivo e o objetivo. E é isso, o trabalho ele foi construído nessa ideia do rizoma mesmo. Às vezes é um pouco caótico, aconteceu com todo mundo do grupo de pesquisa, de momentos da gente não sabe o que está acontecendo, e aí a gente se acha um pouco, e aí a gente se perde mais um pouco, e assim a gente vai construindo essa narrativa, né, colocada no trabalho para se ter uma conversa com todos os platôs. E eu concordo com a sua fala também, que de certa forma a professora também levantou a questão de trazer outros aspectos para além da história econômica na construção do texto mesmo, na construção do discurso sobre aquelas áreas. A linha férrea também, a linha férrea ela foi o eixo de condução das intervenções do Arte Cidade, por exemplo, e naquele momento, mas claro que não se considerava outros aspectos que eu trago no trabalho, como o Memorial da América Latina, que em primeiro momento parece se desconectar do trabalho, mas pensando o trabalho numa costura conjunta no campo da memória, é colocado no trabalho de que o Memorial da América Latina ele é um lugar de memória construído, um monumento construído intencionalmente, né? Ele já nasce com a ideia de ser um monumento diferente dos outros que passou por esse processo de patrimonialização. E, então, de certa forma, o discurso entre eles é por esse ponto de vista e a ligação, né, em geral, a maior, numa escala maior, é pela memória desses três espaços. Eu acho que é isso que eu tenho para comentar e eu agradeço a fala de vocês dois, professor Alfredo e professora Manuela. Foram colaborações que enriquecem o trabalho e as reflexões que surgem dele. Legal. Também agradeço ao professor Alfredo, né, pelas colocações. O Alfredo também tem acompanhado muito o movimento aí do nosso pensamento aí no grupo, né? E eu vou falar um pouco aqui como orientador, que talvez torne um pouco mais visíveis algumas, não sei se são lacunas, mas eu acho que são contribuições para a gente compor aí as diversas coisas nebulosas que estão aí nesse processo que nós estamos construindo, aí tentando construir, né? Então, acho que eu vou falar muito dessa ação como orientador,
né, em que eu conheço o Davi desde o primeiro ano. Eu nunca tinha dado aula para o primeiro ano, acho que foi o único ano que eu trabalhei o primeiro ano, e a gente conheceu o Davi, né, e ele é muito persistente, né, desde o primeiro ano eu já queria trabalhar com pesquisa. E nessa área é complicado, né, exige um certo amadurecimento, mas ele a gente foi construindo aí, né, e você conseguiu a Bolsa FAPESP aí por 2 vezes, né, e conseguiu o BEP ir para o exterior até, né, falar com o Munhoz Vinhas, ter um contato maior aí com o Munhoz Vinhas aí, né, então acho que, além da pesquisa, participava de todo o processo lá do grupo, né, as necessidades, isso foi muito interessante. Eu acho que isso reflete muito o amadurecimento, né, do Davi, a gente percebe isso do primeiro ano para agora, né, é um outro Davi, parece que está falando com conhecimento de causa quando está falando, né? Muito interessante, né? Na verdade, o projeto de pesquisa do TFG do Davi era outro, né? Mas a questão da pandemia complicou, né? Porque exigiria muito um trabalho de campo, essa experimentação espacial. Me parece que agora ele está levando aí para pós-graduação com a Manuela, né? Então, a gente sentou e tentamos viabilizar aí uma ideia aí do trabalho final de graduação, né? E aí a gente tentou aproveitar o que já foi feito na pesquisa, né? Então, de certa forma, a gente fez uma colcha de retalhos e tentou fazer tessituras entre esses elementos aí. Mas são muito interessantes, né? Porque eu conhecia isoladamente esses bens culturais aí, né? Eu nunca tive a oportunidade de tentar fazer um trajeto que entrasse nesse meio, né? Sempre a gente ia para uma exposição no Sesc ou uma exposição no Memorial, quer dizer, então tinha uma visão muito fragmentada da cidade, né? E eu tive a oportunidade aí com o Davi de percorrer um pouco isso, né? Isso me deixou bastante instigado, né? E de certa forma eu provoquei um pouco o Davi e ele embarcou nessa loucura, né? Mas não acho que seja loucura, mas é muito interessante aí, né? Porque a gente pensou, né? Tínhamos trabalhado ali uma forma de pensar do projeto para a obra muito interessante, né? Muito participativo, muito de dentro da experiência se constrói um patrimônio, né? Como fala, a Casa das Caldeiras também, mas de uma forma mais distante, é mais um plano, um projeto, né? Que está muito distante das pessoas, e isso se reflete muito na obra, né? E o projeto do Niemeyer é um outro aí que realmente é um monumento construído para ser monumento, né? Então, isso chamou a atenção da gente e o Davi também passou aí por um processo em que o grupo de pesquisa estava começando a pensar demais, né? A entrar filosofia, e aí bagunçou um pouco a coisa. Eu acho que o Davi sentiu isso, né? Mas ele foi conseguindo assimilar um pouco isso, porque a gente não queria, né? Eu acho que esse é um outro olhar aí que esse curso, pelo menos a gente tem tentado colocar, de pensar um pouco sobre a arquitetura e não repetir modelos, né? Ou padrões, né? Isso me incomoda muito, estava me enchendo a paciência, né? E aí o grupo encampou, acho que eu tenho vários dos ex-orientandos aqui, gente do mestrado, né? Com muito esse olhar de pensar e refletir a arquitetura, o patrimônio, tudo, né? Então, a gente caminhou aí por esse caminho da deriva, de uma apreensão dos espaços, da cognição desses espaços aí, né, pelo reconhecimento, e a gente navegou aí um pouco pelo Deleuze e Guattari aí na questão aí dos afetos de Spinoza, né, esse afetamento aí de ser tocado aí pelas ambiências, né, e aí a gente tentou aproximar aí com as questões do patrimônio, né, não numa visão muito romântica, né, daquele, como fala, de fazer aquele objeto para os aposentados sentirem aquela ambiência que não existe mais.
pelo menos mais uma vez na vida. Né? Então, era muito esse adentrar ao patrimônio e os movimentos da memória, da história, acontecerem conjuntamente com as ações, né? Então, esse olhar ainda é um pouco confuso, mas ela está se tornando um pouco mais claras, né? Mas ainda está bastante confuso, né? Concordo com isso também, mas eu acho que é um processo do movimento do pensamento aí que a gente está tentando encontrar algumas coisas aí, né, nesse emaranhado de coisas, né? Então, como falam, e a ideia realmente era trabalhar o entre, né? Mas aí também a questão da pandemia, né, começou a pesar. Eu acho que o Davi fez uma ou duas derivas só possíveis, né? Ele já tinha feito as derivas dentro dos edifícios, dos conjuntos isolados, né? E aí a pandemia complicou também, né? Porque teria que pegar transporte coletivo e todo um processo aí que poderia comprometer a saúde, né? Então, a gente fez o que foi possível, né? Então, a gente pensou muito, né, como falar, de pensar toda essa tessitura de relações nas brechas possíveis que apareceram, né, linhas soltas aí que a gente poderia intervir, fazer alguma intervenção que levasse à reflexão e ativação aí dessa relação de pertencimento com o espaço, com o patrimônio, né? Então, foi uma linha e foi apertado pelo tempo, né? Realmente foi uma loucura. E ainda Davi conseguiu achar esses desenhos do Niemeyer, que acho que a Manuela colocou bem, o Alfredo também, né? Conseguiu dar um fecho, né? Porque estava bastante aberto mesmo, né? Como falar? E a gente teve que tomar algumas decisões aí, né? Priorizar algumas coisas. Então, eu falei para o Davi, vamos priorizar esses desenhos, essas cartografias, vamos valorizar, porque ele tem uma potência muito legal. Né? Tá certo que o Davi também consegue verbalizar as coisas, é que não houve tempo mesmo. Né? Eu acho que faltou, acho que nas discussões de grupo a coisa compareceu, mas aí falei, vamos privilegiar, a gente tem uma semana, 2 semanas, vamos privilegiar o que você tem de melhor. Né? Então, essas cartografias aí, e o Davi é muito sensível, muito sensitivo, né? Tem esse poder muito grande das sensações. Então, vamos tirar proveito disso e levar para o trabalho. Né? Então, eu acho que é uma contribuição muito interessante. Tem uma série de coisas aqui que a gente poderia até conversar, né, sobre as próprias intervenções, que são muito interessantes do meu ponto de vista, né, e algumas questões, mas acho que não é o caso aqui. Né? Então, é muito trazer esse tipo de encaminhamento aí, né, de um processo aí metodológico, né, que ainda está muito na experiência, na experimentação mesmo, né, como um laboratório. Né? Então, eu acho legal, né? A gente está levando aí para diversas outras pessoas de fora poderem enxergar e apontar coisas novas, né? E eu fiquei muito, tem coisas interessantes, né, que vocês todos colocaram aí, né, e eu fico muito satisfeito, tá? Então, eu acho que, de certa forma, eu encerro essa banca com essa fala, tá? Eu acho que é um processo, a gente fica muito feliz com isso tudo, né, e a gente espera contribuições aí de todos, né, nesse processo aí em movimento, em construção, né, em processo, tá? Muito obrigado. Então, a gente agora precisa fazer a avaliação. Acho que eu tenho que criar uma outra sala, né, para os professores aqui. Deixa eu ver como eu faço aqui. Eu vou demorar um pouco aqui para montar a sala. Deixa eu ver aqui. Não. Estou meio perdido. Ô, Fred, você consegue montar uma sala para nós? Eu me perdi um pouco. Monto. Peraí.
uma outra sala para eu sou meio ruim nisso. Ah, legal. Então, acho que a gente vai para essa outra sala. Vocês aguardem um pouco, a gente volta aí com a avaliação, tá? A professora Manuela, se puder acessar o site que o Alfredo, o link, né? A gente sai dessa, né, Hélio? Tá, vou sair e entrar na outra, então. No seu chat tem o link que o Alfredo Isso, colocou. já copiei. Oi, agora sim. O processo meio danado, né? Professor, seu tá ligado aqui ainda. Deixa eu sair.
Voltou, Davi. O Hélio, seu microfone, eu acho, tá sem. Bom, Davi, depois de uma longa discussão, chegamos aqui a um parecer. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu ver. Está aparecendo? Não, ainda não, né? Apareceu? Está aparecendo. Então, Davi, você foi aprovado com nota 10. Acho que a banca elogiou muito o seu amadurecimento aí, né? E vou ler aqui a observação da banca, né? O trabalho trata da preservação do patrimônio cultural no contexto da cidade contemporânea, a partir de estar imerso na ambiência e reconhecer os registros materiais da memória na sua multiplicidade e heterogeneidade de seus espaços. Assim, relaciona a memória, história e preservação com corpos atravessados pelos afetos em movimento constante, e intervém nas lacunas e brechas que se abrem ao movimento de potencializar territórios habitados, reconhecidos que o conquistaram, considerando também os movimentos funcionais da cidade. Dessa forma, estimula o sentimento de pertencimento ao lugar, potencializando valorização e preservação do patrimônio. Tá? Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Voltei. Bom, parabéns, Davi. Eu acho que a gente... Ninguém vai bater palma para ele? Coroa todo um processo aí, né? Muito legal aí. Eu acho que ele foi muito ativo aí em todo esse processo que nós estamos construindo aí, né? E espero continuar aí essa relação aí. Acho que agora ele vai ser orientando da Manuela, né? A gente continuar dialogando aí todas essas questões aí, né? E crescer aí um pouco, né, nessas questões aí tão delicadas aí da arquitetura. Tá? Agradeço muito aí, agradeço a professora Manuela que se dispôs aí, né, a participar, o Alfredo também, tá? Foi muito bom reencontrá-los todos aí, ter um diálogo aí muito interessante aí, né? E aí, para a batalha aí da vida, né, que está complicada demais, né? E vamos ver se a gente fica vivo, né? Porque está difícil. Está muito difícil, né? Bem, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer o Alfredo, né? Prazer em conhecê-lo, nossa primeira banca. E, enfim, foi um prazer participar. Parabéns ao Davi, nosso mais novo arquiteto. E agora vamos trabalhar juntos lá na Unifesp, né, Davi? Já tive muitas ideias para o seu mestrado. Depois conversamos. Já podemos marcar uma reunião, que agora eu estou livre para pós. Davi, parabéns. Os artigos, né? Ele fez três bolsas FAPESP e não produziu nenhum artigo para a revista. Isso nós vamos ter que fazer alguma coisa, né, Davi? Davi, prevejo que os próximos meses serão árduos para você. Parabéns, viu, Davi? Obrigado, Hélio. Parabéns. Obrigado. Brincadeira. Parabéns. Parabéns. Obrigada tchau, a todos. Gente. Obrigado, Hélio, Alfredo. Valeu. Boa noite. Se cuidem todos. Você também. E nós esperamos encontrar mais aí pela vida. Tá? E obrigado a todos aí, né, que prestigiaram aí o nosso evento. Né? Tchau, gente. Então. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.